Todo mundo que entrou aqui teve essa música? Todo mundo. Legal. Bom. Legal. Seguinte, ela falou que vai ter momento de risadas. Não vai ter. Eu vou falar sério aqui, tá? Vou tentar falar sério aqui, as paradas muito loucas aqui. A parada é a seguinte, eu criei esse negócio de Comedy Thinking, que é uma teoria minha, para provar que comédia e inovação têm uma relação muito próxima. Comediantes e inovadores. Especificamente os comediantes de stand-up. Quem já foi no show de stand-up bom, já percebeu que o comediante é um cara que ele vê o mundo de forma diferente, né? Um bom show de stand-up, você vai, ele começa a falar, já parou para pensar que não sei o quê, e você começa a rir, tá mesmo, pô, olha aí. E muitas vezes você ri daquela coisa que ele falou, que acontece na sua vida, mas que você nunca havia parado para analisar, para pensar aquilo. Comediantes são muito bons em encontrar problemas, só que eles não querem resolver os problemas, eles querem zoar os problemas. E aí vem a diferença para o inovador. O comediante e o inovador, eles têm o mesmo olhar, só que a diferença é no final. Um quer resolver, o outro quer sacanear. É só isso, no final, que muda. Então, eu criei essa teoria. Ano passado, eu participei de um programa da NASA, na Singularity e tal, e eu inventei essa teoria lá, comecei a disseminar lá na minha experiência, morei 3 meses lá no Vale do Silício, e quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a levar mais a sério e disseminar por aí. Seguinte, a minha visão sobre criatividade é a seguinte. Criatividade, para mim, é isso aqui. Lembra dessa tela azul que tinha? Essa tela chama BIOS, né? Tá ligado? Que é BIOS, né? Sei lá. BIOS significa Basic Input Output System. É um sistema básico de entrada e saída. Para mim, criatividade é isso. Um sistema básico de entrada e saída. Como assim? Quais são as entradas? Tudo que você vê no mundo, todas as experiências que você passa, tudo que você aprende são os inputs que estão aqui no seu repertório. Esses inputs no seu repertório, eles processam, eu chamo de se combinam, combinatividade. Acho que criatividade é uma palavra ruim, porque o prefixo cria, ele cria nas pessoas uma pressão de que não é para elas. Porra, criar, eu não sou um criador. Então eu criei a palavra combinatividade, porque toda solução criativa é a combinação de soluções já existentes. Tudo vem de alguma coisa, tudo é combinação. Steve Jobs não inventou o iPhone do nada. Já existia celular, touchscreen, bateria de lítio, já existia HD, uma porrada de coisa. Ele apenas combinou um monte de coisa que já existia, numa forma que ninguém havia combinado anteriormente, e adicionou algumas camadas de inovação em relação ao design e tal, mas já tinha tudo o que precisava. Muita gente fala assim, o homem inventou a roda. Será que inventou a roda mesmo? Porque lá na época das cavernas, tinha coqueiro, não tinha? Coqueiro tinha coco. O coco caía, o coco rolava. Fica a dica, caralho. Rolando aí a bola aí, ó. Porra. Não surgiu do nada. Quantos objetos redondos que rolavam existiam no mundo quando o homem inventou a roda? Uma porrada de fruta caindo o tempo todo e rolando, pedra rolando. Tá aí a dica, velho. Se inspirou daí. Então, só existiu um criador na história da humanidade. Deus ou o Big Bang, só. Que você escolher. Tudo depois é combinação. Você é a combinação do seu pai e da sua mãe. Tudo foi se combinando a partir da natureza e foi criando coisas. Então, input é o seu repertório. Tudo que entra na sua cabeça, tudo que você lê, tudo que você aprende. Você pega esses inputs e começa a combiná-los, começa a misturá-los. Uma vez que você mistura, gera outputs. Isso é uma indústria normal. Uma matéria-prima, processo, gera output, que são soluções criativas. E, como todo sistema de input e output, tem um loop de feedback, que retroalimenta para tornar o sistema mais inteligente e gerar uma melhoria contínua. E daí? Para mim, criatividade é isso. E sabe qual é a variável mais importante para mim? É isso aqui. É o que você bota para dentro. E nessa parte, o comediante é bom. As pessoas, existia um mito assim de, tem que ser especialista nas coisas, especialista. E eu vejo muita gente que só estuda o assunto da qual ele é especialista e fica com grande conhecimento vertical no assunto, mas falta conhecimento, lá no Vale do Silício, se chamava conhecimento em forma de T. Imagina um T. Conhecimento vertical, conhecimento superficial. A maioria das pessoas fica obcecada só em conhecimento superficial, em fazer pós-mestrado, não sei o quê, o caralho é 4 e tal. Inclusive, o caralho é 4 é uma expressão interessante, caralho é 4, que, caralho é 4, quando eu era criança, cara, você conhece a expressão, né? Aqui todo mundo fala, tipo, muitas coisas, né? Eu fui na casa do não sei o quê, lá tinha banheira, piscina, o caralho é 4, né? Tipo, muitas coisas, né? Eu achava que era caralho aquático. Porque eu pensava, tem o caralho de asa, o caralho voador e o caralho aquático. Cada um tem um foco, especialidade e tal. Mas, enfim. Então, essa perna de cima do T é que muita gente esquece, que é o seu conhecimento superficial em várias áreas para poder gerar a combinatividade com o seu conhecimento. Em outras palavras, essa parte de cima do T chama-se curiosidade. Só isso, curiosidade. Agora, mas eu sou curioso. Não. Você tem que ser obsessivamente curioso, porque curioso todo mundo é.
você tem que ser irritantemente curioso, como as crianças são. Nós éramos extremamente curiosos e fomos perdendo. Na verdade, nós nascemos criativos e desaprendemos a ser criativos, né? Esse papo pensar fora da caixa, na verdade, nós nascemos fora da porra da caixa, fomos colocados na caixa, agora fica velho, tem que sair da caixa. Mas nós nascemos fora da caixa. Criança é louca, criança imagina, criança pira. E nós éramos crianças assim, ao longo do tempo, fomos sendo bloqueados, moldando nossa forma de pensar e deixando de pensar diferente, porque nós passamos a olhar diferente. Então, eu vou entrar em cada uma dessas etapas aqui, vou aprofundar, mas, basicamente, o que eu concluí com comédia e inovação é que o comediante, todos os comediantes profissionais e bons, são muito bons em rodar esse ciclo, mas são muito bons. São muito bons em cada uma das 4 etapas. Eles são muito bons em adquirir inputs que poucos adquirem, porque eles estão olhando para o que ninguém está olhando. Na verdade, eles estão olhando para o que todo mundo está olhando, mas estão vendo coisas diferentes. Os comediantes estão sempre com um olhar diferente. Ele tem uma chave diferente ligada. Segundo, uma vez que ele tem esses inputs, ele mistura os inputs de forma diferente. Ele aceita alguns tipos de misturas que normalmente não são aceitas pelas pessoas, que elas acham que, não, isso não pode com isso. São cheios de padrões. E os comediantes misturam essas coisas. Eles são muito bons em se expor, em mostrar o output, em testar suas ideias. Humor é feito de tentativa e erro. Eu fiz uma série para o YouTube chamada Tentativa e Erro, 26 episódios, só mostrando o meu processo por trás de criar um texto stand-up, para provar que ele é todo feito baseado em tentativa e erro. Se juntar os 10 maiores comediantes do mundo numa sala para criar um texto stand-up de 10 minutos, eles não conseguem criar um texto que eles tenham garantia que vai dar certo. Só tem um jeito de fazer, testando. Inclusive agora está lá o Eric Ries falando de Lean Startup, que é isso aqui. O comediante, ele tem um mindset Lean Startup, totalmente. Então, ele é muito bom em output e o comediante valoriza muito o feedback. Ele realmente ouve a plateia, ouve os colegas, anota as coisas e retroalimenta para melhorar a cada apresentação e lapidar aquele textinho. Tá, então o que eu quero mostrar aqui hoje é o seguinte, não é uma aula para ninguém virar comediante, não é uma pregação. É só para perceber como funciona a mente de um comediante e como ela pode ser aplicada a qualquer pessoa, independente de querer canalizar para a comédia. No caso, a gente está no ambiente aqui falando de negócios e cujo assunto é inovação, né, o assunto do mundo hoje em dia, então você pode canalizar para essa parada. Então, vamos lá. Eu vou analisar um pouquinho cada etapa desses 4 itens aqui. Primeira parada, o input, o jeito de você ver o mundo. O comediante é bom em 2 coisas em relação a essa etapa. Ele é bom em olhar o que todo mundo olha e ver o que ninguém vê. A maioria das pessoas vive no modo do olhar no piloto automático. Elas veem as coisas e tudo vai virando paisagem, e aquelas coisas que elas veem sempre, elas não questionam mais. E o humorista é um cara chato, que fica questionando. Já parou para pensar por quê? Qual é a melhor parte do guarda-chuva? A parte que mais protege você da chuva. Qual é? Tem um guarda-chuva. Que parte protege mais? O meiozinho protege mais. Não é? Lógico. Só que a porra do cabo do guarda-chuva é bem no meio do guarda-chuva, ocupando o melhor lugar do guarda-chuva. Está errado isso. O guarda-chuva foi mal concebido. Porque você compra o guarda-chuva, você fica segurando, levando chuva nas costas, e o cabo fica lá, eu sou o cabo, eu sou foda, eu não levo chuva não, fica pagando e você fica levando chuva. Por que o cabo não é na ponta para a gente poder ficar no meio? Está errado o guarda-chuva, brother. Agora, poucas pessoas veem isso porque o guarda-chuva virou paisagem. E você anda na rua, vê um monte de guarda-chuva, mas é tipo, isso não me interessa, isso eu conheço já. As pessoas estão com o olhar no modo automático, no modo paisagem, no modo tudo virou paisagem. E só uma coisa extremamente diferente que faz a pessoa olhar. Só que essa coisa extremamente diferente, adivinha? Todo mundo está olhando. Se todo mundo está olhando, você não tem um input diferenciado. Eu tenho 4 tipos de inputs que as pessoas têm que ter. Primeiro, você tem que ter estilos, né? Primeiro, diversidade. Quantidade, primeiro, muitos. Não basta a quantidade do mesmo assunto, tem que ter diversidade de vários assuntos diferentes. Terceiro, tem que ter raridade. Tem que ter aqueles inputs que poucas pessoas têm. E aí vem você olhar para o mundo de forma diferente, não consumir os mesmos conteúdos, todo mundo consome, porque todo mundo vai naquele mesmo lugar procurar, você tem que dar uma olhada lá, mas tem que procurar em lugares diferentes, para poder ter um input diferente, para poder combinar. É uma questão probabilística, matemática, estatística. Para mim, criatividade é isso. Quanto maior for o seu repertório de inputs, e quanto mais diversificado ele for, e quanto mais raro ele for, e quanto mais acessível.
Porque não adianta você ter os inputs lá, mas não acessar eles, não tem um método de storage, de armazenar, e o comediante é bom nisso, essas paradas. Então, é estatística. Quanto maior quantidade, diversidade e raridade, e você misturar, maior a probabilidade de gerar outputs diferentes, baseado em combinações. É só... Tem um livro da década de 60, The Act of Creation, Arthur Koestler, que ele fala que toda criação ela é resultado da combinação, da mistura de vários universos. Aí ele fala o seguinte, quando você faz uma justa posição de duas coisas, dois universos, você cria arte. Arte é duas escolas diferentes em camada. Quando você pega duas coisas e faz uma fusão, você gera inovação. Dois conceitos diferentes, você faz, e se eu fizer isso desse jeito, gera inovação. Quando você pega duas coisas e bate elas, vira humor, é uma colisão. O humor é a colisão. Por exemplo, se você pegar o Porta dos Fundos e você fizer uma engenharia reversa das esquetes do Porta dos Fundos, um terço das esquetes são baseadas em colisões de universos. É assim, eles pegam bandidos no presídio, mau caráter, discutindo sobre o meio ambiente. Onde é que vai jogar o corpo? Ah, tem que ter cuidado aí, quem está usando muita bala, está fudendo o meio ambiente, a gente está matando as pessoas, está colocando aonde? Tem que ver para plantar árvores. E isso é engraçado porque o universo criminoso e o universo meio ambiente são universos que não fazem sentido e o humor faz colide eles. E essa explosão gera comicidade. Um texto do Porta dos Fundos, se você pensar, é colisão de universos. A comédia vem disso. E a diferença para o inovador é que o inovador pega dois universos aparentemente não combináveis, e, em vez de chocá-los, ele faz uma fusão para construir. O comediante quer destruir. O inovador quer construir. É só essa a diferença. O resto é tudo igual. Então, ver o mundo, o comediante ele é muito bom em olhar o que todo mundo olha, aquele que virou paisagem, que ninguém questiona mais e vê diferente. Já parou para pensar por que a tampa da pasta de dente é exatamente o tamanho do ralo da pia? Isso é foda isso, velho. Parece que eles calcularam para lhe fuder. A tampa, ela cai perfeitamente de chuá no ralo da pia e você não tem espaço para tirar. Aí você tem que tirar com o dedo mindinho. Por isso que Deus criou o dedo mindinho para tirar, porque Deus é foda, Deus é gênio, pensou em tudo. Né? Deus é o design inteligente. Ele criou a cavidade do ouvido aqui perfeita para caber o fone do ouvido. Ele calculou bonitinho, pá, chuá cabe. Né? Então, é engraçado que é uma coisa que atrapalha a nossa vida constantemente, a tampa caindo lá, e a gente não para questionar por que eles não aumentam a porra da tampa. O que custaria aumentar num mercado que é meio commodity, né? Pasta de dente, tudo igual, né? Ah, eu tenho Fluor, Mega Plus, toda a mesma merda ali, exceto umas especiaisinhas. Imagina uma pasta de dente que o diferencial é a tampa um pouco maior e não cai no ralo da pia. Custa 5 centavos a mais. De repente vira um motivo de decisão de compra e você pode fazer uma campanha engraçada baseada nesse benefício aparentemente idiota, mas que é um negócio diferente. E esse olhar de questionar isso, e é um questionamento tão idiota que chega a ser até engraçado, esse é o olhar do comediante, que as pessoas deixaram de ter porque viraram muito sérias. Todo mundo é muito sério, todo mundo usa paletó e fala muito sério. Né? É engraçado que eu vou em reunião muitas vezes, eu faço muito evento para a empresa, como mestre de cerimônias, palestra. Sempre que eu vou na reunião com o cliente antes, a reunião é muito interessante. Chego lá na reunião, todo mundo muito sério, a maioria e tal. E aí, os primeiros 10 minutos é o momento amenidades. Ai, Murilo, não sei o quê, fui não sei aonde, não sei o quê, vi uma piada, não sei o quê. Todo mundo está rindo, está feliz, está contando história que aconteceu hoje, aquele momento ali, tomando café ainda, até que tem um momento muito marcante da reunião, que é quando o chefe da reunião, o cabeça, ele dá um tapa na mesa e fala, pessoal, vamos lá falar sério agora? O que é que significa? Crianças saiam da sala. Comediantes saiam da sala. Agora, vamos falar sério. Agora são pessoas sérias. Agora é todo mundo de paletó e falar coisa séria, sem piada, sem brincadeira. Vamos falar. E aí, o pensamento cômico, que é o pensamento infantil, o pensamento louco, vai embora. Isso tem a ver com a segunda etapa. Então, a primeira etapa é ver o que todo mundo olha, mas observar diferente. E segunda coisa no ver é ver o que poucos olham. É diferente, né? Uma coisa é olhar o que todo mundo olha, mas ver algo diferente. E outra coisa é olhar o que poucos olham, que é essa curiosidade em adentrar novos universos. Eu viajo muito de avião e eu criei um padrão que é o seguinte. Dentro do avião, é uma rotina minha, sempre algumas horas, toda semana, eu só leio coisas que não me interessam. Eu leio Capricho. Eu leio revista Cães e Gatos, eu não tenho cão nem gato. Eu leio revista Peste e Companhia, eu nunca pesquei. Eu leio Raça Negra, não sou negro. Eu leio revista Atrevido e não sou atrevido. Eu leio essas porra. Por quê? Porque
Quantos palestrantes e comediantes estão lendo Capricho? Nenhum. Esse é o meu diferencial. Eu vou adquirir inputs diferentes ali, que daqui a 5, 10 anos vão estar no meu repertório e vão combinar com o meu conhecimento vertical no assunto e gerar uma solução que alguém vai dizer, ai, que genial. Não, pô, Capricho, caralho. Só é Capricho. Você tem as ideias, entendeu? É sério, cara. Eu não tenho pet, mas revista de cão e gato, ela é cheia de sacadas. Cheia de sacadas. A forma como ele faz a focinheira, a forma como a casinha do cachorro dispensa comida. E você olha para isso, e aquilo te dá uma sacada que amanhã pode combinar com outra sacada e resolver um problema de engenharia da indústria, baseado na sacada da casinha do cachorro. Mas você só lê as mesmas coisas, aí chega numa reunião para criar, tem 5 caras, os 5 são engenheiros, os 5 fizeram faculdade de engenharia tal, faculdade diferente, mas os 5 fizeram pós-graduações em vários lugares, mas as mesmas pós-graduações. No fim, a soma dessas 5 pessoas tem uma intersecção de repertório muito grande. Os inputs das 5 pessoas que estudaram a mesma coisa, mesmo que mude a faculdade, é quase os mesmos inputs. E aí você não tem 5 vezes inputs. A intersecção é tão grande que 5 pessoas podem ter um input de 1,5 pessoa só, por cada intersecção. A Singularity, a escola que eu fui, a Singularity é uma parceria da NASA do Google, eles chamam todo ano uma turma de apenas 80 pessoas. Sabe qual é o critério? Menor intersecção possível. Menor. Eles querem pessoas com repertórios... Por isso que eu fui lá. Porque... mas alguém me falou assim, porra, é injusto porque tem um amigo meu que é cientista da USP, que faz não sei o que, o projeto de biotecnologia, e aplicou e não entrou, e você entrou. Tem muitos caras de biotecnologia no mundo aplicando para a Singularity. E eles só vão escolher os 3, 4, 5 melhores do mundo. E aí, será que seu amigo é dos 5 melhores do mundo? Agora, quantos comediantes que falam de inovação tem aplicando para Singularity? Só eu. Eles olharam assim, esse cara tem um repertório diferente dos outros. Chamar esse cara para compor um repertório maluco de 80 pessoas, cuja soma das habilidades seja capaz de fazer qualquer coisa. Porque você tem ali todas as habilidades possíveis, tem ali naqueles repertórios, né? Então, beleza. Segunda parada. Uma vez que você tem um repertório diferenciado, que você vê o mundo de forma diferente, que você olha o que todo mundo olha e vê o que ninguém vê, e adentra novos universos, não adianta ter esse repertório muito louco e não fazer eles combinarem. Tem gente que é cheio de preconceitos, de tipo, não, se a gente fizer isso, não tem nada a ver com isso. Não. Tudo pode ter a ver com tudo. Tudo pode ter a ver. E quando alguém propor numa reunião que tal coisa e tal coisa por isso ser misturadas, e alguém falar, tá louco, tem coisa boa aí. Todas as grandes ideias ouviram um tá louco depois que elas foram ditas. Todas. Todas as grandes ideias, depois que alguém falou, tá louco? Opa, tem coisa boa aí. Por quê? Porque se ninguém falar tá louco, se todo mundo achar normal, significa que ela não causa desconforto, que ela não muda nenhuma regra, não muda paradigma, que ela é um padrão. As novas ideias desconfortam sempre alguém. E os comediantes são muito bons em gerar tá loucos, porque eles são muito bons, como eu falei, no exemplo do Porta dos Fundos, de combinar universos, né? Por exemplo, vou fazer uma pergunta. Qual a diferença entre o tatu e a baiana? Quem sabe a diferença? Tatu e a baiana? Ninguém sabe? O tatu é um animal e a baiana é uma pessoa. Vocês não estão ligados nisso não, velho? Foda, hein? Essa galera que vem aqui, Mário, o público tá ruim aqui, viu? Sempre que alguma frase começa com qual a diferença, qual a semelhança, o que é, o que há de comum, as pessoas automaticamente ligam uma chave que diz assim, não vale a resposta óbvia. Não vale. Se eu falar que a mulher é uma pessoa, eu vou levar uma vaia aqui. Eu vou ser ridicularizado. As pessoas vão rir. Sabe por quê? Humor é reversão de expectativa. Ao fazer a pergunta qual a diferença da baiana, o enunciado qual a diferença, liga o gatilho que diz não vale o óbvio, e aí quando eu respondo o óbvio, eu estou revertendo a expectativa que eu criei de que era uma resposta criativa, uma resposta louca. Qual a diferença do tatu e a baiana? O tatu cava e a baiana vai tapar. Foda, hein? Porra. Legal, papai. Né? Interessante é o seguinte, velho. O interessante é, quando você responde que a mulher é uma pessoa, tatu é um animal, você está usando o pensamento concreto, que é o pensamento racional, pensamento lógico, pensamento objetivo, pensamento sério, pensamento adulto. Quando você responde qualquer conexão maluca, você está usando o pensamento abstrato, que é o pensamento metafórico, fantasioso, maluco, pirado, infantil, divertido, cômico. As grandes soluções surgem do pensamento abstrato. Só que as pessoas vivem, por default, no modo concreto. E aí, eventualmente, se elas estão bebendo num bar, ou se elas veem que é uma charada, elas trocam para o modo abstrato.
mas nunca nas reuniões. Nas reuniões o modo é concreto, porque deram um tapa na mesa e falaram, agora é sério, papai. Então, modo abstrato, obrigado, tchau. Agora todo mundo agora é sério, racional, analítico, preciso. As grandes sacadas vêm do modo abstrato e o comediante é um cara que decidiu viver por default no modo abstrato e ele só troca para o modo concreto para não ser preso, de vez em quando. Mas o padrão é olhar as coisas e querer misturar coisas aparentemente não misturáveis, coisas de universos loucos, entendeu? Então, esse é o segundo ponto. Não adianta ter um repertório muito louco se você não cruza essas coisas e não aceita os cruzamentos loucos. Tem preconceito de que isso não pode com isso. Tudo pode com tudo. Tudo pode ser combinado, né? Bem, essa é a parte do processar as coisas, né? Terceira parte é o output, né? É a parte de se expor para o mundo. Então, você tem que extrair inputs do mundo, combinar esses inputs e depois botar para fora. E aí vem a parte que o comediante também é ótimo em se expor. Tem exposição maior do que subir num palco com pessoas com a expectativa de que você faça elas rirem e você ter que fazer elas rirem. E é fácil quando você tem um texto garantido e quando você tem que experimentar. Sabe como é que o comediante experimenta texto? Sabe como é que a gente testa material? Isso é muito Lean Startup. A gente testa assim. Se eu vou fazendo comedians um show de 15 minutos, isso, pessoal, eu estudo esse assunto e tal, mas não é só eu que faço isso, não. Os comediantes, a maioria, empiricamente, fazem assim. Então, 15 minutos. Como é que o comediante evolui de material? Como é que você cria um show? Eu lancei um show no Netflix. Como é que eu crio outro show de 1 hora? Eu escrevo 1 hora de show? Não. Eu escrevo 5 minutos, 3 minutos. Eu vou no Comedians, vou testar 3 minutos dentro de 15. O que é que eu faço? Começo com 5 minutos garantido, ganha a plateia, depois 1 minuto teste, 5 garantido, 1 minuto teste, 5 garantido, 1 teste. Eu protejo os meus testes. Isso é prototipar. Isso é a prototipação do Lean Startup. É você pegar a sua hipótese e proteger ela de uma forma que o fracasso seja ok. E esse papo de fracasso é um papo que muita gente ouve falar, né? O Vale do Silício tem esse H de aceitar o fracasso, abraçar o fracasso. E tem gente que não entende essa porra, que acha que quer dizer que o legal é falir? Lógico que não, porra. É idiota. Lógico que não é. O legal não é falir. Aceitar o fracasso é ser bom em transformar os fracassos tão pequenos, tão irrelevantes, porque num texto desse que eu faço uma piada de 1 minuto no meio, a piada dá errado, ou seja, o fracasso, e ninguém sequer percebe o meu fracasso. As pessoas não percebem. Então, abraçar o fracasso é criar um ciclo que você se exponha frequentemente. Agora, se expor com inteligência. Você não vai jogar. Eu não vou chegar no Comedians lá e fazer 15 minutos de texto novo para aquelas pessoas que vieram do Brasil inteiro, que lá é um bar turístico, pensar, esse cara é um bosta. Eu não vou estragar meu branding. Então, assim, isso é idiotice, isso aí seria um fracasso idiota. O fracasso inteligente é aquele fracasso que ninguém sequer percebe. E por ninguém perceber, você pode fracassar milhões e milhões de vezes, e aí vem a última etapa, que não adianta você se expor sem retroalimentar o resultado dessa exposição. Cara, comediante é obcecado em melhoria contínua. Obcecado em comediante é melhoria. Ele não sabe nem que frase é essa, ele não sabe nem que porra é essa, mas ele faz. Todo comediante, ele anota as coisas, ele grava áudio, ele pergunta para os amigos o que foi, e ele põe em prática. Porque feedback é uma palavra, isso aqui é o loop de feedback, que virou sinônimo de, feedback é opinião. Não. Feedback é a opinião que foi retroalimentada. Porque feedback é você, feedback, né? Feedback, retroalimentar. Se você não retroalimenta, é só feed, não tem back. Para ter feedback, tem que ter retroalimentação, não é feedback, é só feed, porra. Então, assim, não é só ouvir as opiniões, o comediante é muito bom em absorver e aí ter o ouvido muito altivo também, de perceber que aquela frase não ficou muito boa, vou anotar, aí na próxima sessão do Comedians, eu já testo diferente. Toda interação, e Lean Startup fala muito de toda interação tem que ter alguma aprendizagem. Eu lancei o curso de criatividade online agora. Então, assim, para mim, eu só quero lançar uma nova turma do meu curso quando eu tiver algumas variáveis da minha estratégia para mudar, para poder testar. Se eu executar igual, não me interessa, que eu quero ter melhoria contínua. Isso é um mindset do comediante que é obcecado nisso. O comediante ele também tem uma parada interessante, que ajuda nesse fluxo todo, que ele não confia no seu cérebro, na sua memória. Todo comediante tem tools. Tem uma cadernetazinha, aquele tipo Moleskine da vida, aquelas cadernetas, ou tem um Evernote, ou tem não sei o quê, ou grava o áudio. Para quê? Porque tudo que ele vê no dia a dia, que ele acredita que pode ser um input é o estágio que vem antes do insight.
O input é como se fosse a informação bruta que precisa ser combinado com outros inputs para gerar um insight. O input é o dado bruto que muitas pessoas ignoram e querem ver o insight pronto. Querem o insight pronto. Não, você tem que pegar o input, que é aquela coisa que você nem sabe para que serve, mas você sente que serve para alguma coisa. Uma vez lá na frente do Comedians, eu vi um monte de lata na rua, um monte de lata de Coca-Cola, Guaraná, não sei o quê, umas 10 no meio da Augusta, sábado à noite e tal. E a maioria das pessoas que via essa lata pensava assim, que absurdo. A turma gosta de reclamar, né? Que absurdo, viu? A maioria quer latas no meio da Augusta, uma rua importante de São Paulo. E fica aqui, sabe, essa cidade é o Brasil. Se fosse na França, não tinha... É de ser culpa de Dilma. Foi Dilma que colocou essa lata aqui. Dilma veio aqui colocar. A turma adora reclamar. O João Cordeiro fala muito desse culpability, né? A turma adora... E sabe o que eu fiz quando eu vi essas latas? Eu tive um olhar infantil, por que elas estão aí? Não é possível, tem uma explicação. E fiquei olhando, sabe o que era? O cabo aqui cata lata. Para reciclar, né, para ganhar dinheirinho lá, o catador de lata, ele bota as latas na rua para os carros atropelarem. Para reduzir o volume da lata. Para caber mais lata no saco. Ele delega para os carros parte do processo produtivo dele. Isso é lindo. Isso é lindo, papai. Isso é lindo, isso é lindo, isso é lindo. Isso é uma beleza. Isso é o tipo de coisa que, se você não tem um olhar direcionado, curioso, obsessivo para olhar, você reclama e passa apercebido, mas tem um olhar diferenciado, você para, olha, eu filmei, eu tenho esse vídeo filmado desse cara fazendo isso, eu comentando, vê que solução criativa. Aí você me pergunta, mulher, para que essa informação? Esse input, será que vai servir mesmo? Será que esse input realmente é relevante? O input de que, você pretende amassar latas? E aí vem a sacada, que eu acho que é uma das maiores sacadas que eu dou no meu curso de criatividade, que é a técnica do zoom out. Que é a técnica de você olhar para uma solução criativa, seja do cachorro da coleira, seja desse cara da lata, ou um produto, ou uma invenção, qualquer coisa criativa, e você olhar e não guardar no seu repertório o fato em si, e sim dar um zoom out, distanciar e tentar extrair o conceito genérico daquele fato que pode ser aplicável em novos contextos. Então, por exemplo, o que eu extraí desse cara da lata foi o seguinte: em algumas situações da vida, pode ter algum tipo de energia, de força, que no caso é o carro se movimentando, que eu posso colocar algo do meu interesse no caminho dessa energia, de modo que essa energia, essa força, quando passe para a minha coisa, gere um valor para mim, que no caso é amassar a lata, sem que eu tenha que sequer pedir autorização para aquela energia, nem aumentar o gasto energético dela. Foi isso que houve. O que eu acabei de escrever é uma usina hidrelétrica. Isso é uma força chamada água, lago, rio que se movimenta, e aí você coloca no caminho dessa força algo que lhe interessa, uma turbina. Quando aquela força passa, gera um valor, energia, sem você pedir autorização para aquela força, nem aumentar o gasto energético dela. Isso é um input valioso. Um input que pode ser combinado, e daqui a 10 anos, e aí muita paciência também, de tipo, os impulsos tem que usar agora. Vai guardando aqui, algumas vezes você acha que esqueceu, mas está no subconsciente, está ali e tal. E um dia vai ter um problema que eu vou falar, rapaz, por que tu não coloca no meio daquilo ali, e aí quando passava, aí o pessoal, que genial. Não, caralho, é Augusta, lata na Augusta, caralho. Tem que ficar de olho na esporada. Tem que ficar de olho, velho. Tem que olhar e extrair o input que realmente vale, que pode ser conectado e combinável, né? Toda coisa que eu vi interessante no mundo não é piada pronta, nem é solução pronta. Qualquer coisa que fosse interessante é uma boa palavra, interessante. Você nem sabe por quê, mas aquilo é interessante. Eu transformava num tweet, postava no Twitter, no meu celular, na hora, e o Twitter era meu Evernote público. Tipo, eu jogava lá porque, além de eu confiar mais no servidor do Twitter do que na minha caderneta, que eu perco, e no meu celular, que eu perco também, eu confio mais no servidor deles, já tornava público, já obtinha um feedback, eu já rodava o ciclo mais rápido, porque alguém já respondia ali e já melhorava aquela minha ideia, já adicionava um novo. Eu tinha meio que repertório de várias pessoas combinando com aquela minha sacada e já me dando insights para fazer melhoria contínua. Aí chegava no fim do mês, eu favoritava todos os tweets que eram insights, que eram inputs, porque de vez em quando vou fazer um show, tal, era divulgação, não importa, né? Favoritava, ia no favorito, selecionava, jogava no Excel, no Google Docs, Spreadsheets, né? O Excel online, e eu fazia o seguinte, ó. Eu parei de fazer, fiz durante 5, 6 anos isso aí, parei de fazer, que mudou um pouco o meu foco, mas eu botava um tweet por linha, imagina o Excel, uma planilha, fecha o olho aí agora, rapidinho, vamos fechar junto. Fecha o olho, imagina uma planilha Excel. Tem a coluna A, coluna B, coluna C, linha 1, linha 2, linha 3. Eu pegava e colava todos os tweets na coluna B. Não na A, ficava na coluna B. Então, ficava um tweet por linha. Hoje cheguei a 8.000 linhas de pequenos inputs na coluna B. Para quê? Na coluna A,
eu colocava uma palavra-chave que resumia aquele input. Podia ser trânsito, casamento, podia ser São Paulo, podia ser sexo, podia ser qualquer coisa, uma palavra-chave. E aí acontecia a mágica. Imagina você clicando na coluna A e ordenando alfabeticamente. O que acontece? Você gera uma combinatividade forçada de inputs de épocas diferentes sobre o mesmo assunto. Então, um input que eu tive sobre trânsito em 2008 fica junto do input que eu tive sobre trânsito em 2013. Por causa da palavra-chave trânsito, eu ordenei alfabeticamente pela letra e ficou o T junto lá. E aí você já pensa uma planilha e fala, opa, você forçou, deleguei para a máquina combinar um pouco por mim, porque eu não confio no meu cérebro. E aí, quando eu precisava desenvolver um texto para uma empresa do setor de odontologia, eu procurava lá a palavra-chave odontologia, ou dava um Ctrl F e fazia um find mesmo, que podia estar mal categorizado também. A categoria, como era uma variável, tinha que estar sempre revisando a categoria de vez em quando, né? E dava sempre o Ctrl F, pegava aqueles insights, jogava no Word, e aí começava a misturar, brincar e gerava um texto. Quando eu gerasse um texto, quando aqueles inputs viravam uma coisa de valor, um insight, eu apagava aquelas linhas do Excel com o objetivo de zerar o Excel, que nunca acontece, porque você nunca consegue processar na mesma velocidade que você tem ideias. É muito fácil ter ideias, né? Então, esse era o método que eu fazia. Aí, o que acontece, né? Uma vez eu fiz um show, viajando, o cara acabou e falou assim, porra, velho, você tem um dom da comédia. Eu acho... É lógico que é um elogio, ele está dizendo que gostou do show, mas assim, eu não vou contar minha história aqui, que eu já contei muito, eu devo contar minha história, tem na internet, caralho. Mas, resumindo, durante 10 anos, eu comecei muito jovem a trabalhar, com 13 anos, com internet, quando começou a internet no Brasil, em 95. Durante 10 anos, eu trabalhei com tecnologia, 12 anos, na verdade. Tive produtora web, criei startup em 99, com fundo de Venture Capital. Eu criei o primeiro site para pedir comida via internet. Esse delivery eu criei em 99, peça comida, na época que os restaurantes não tinham sequer internet para receber o pedido, e eu mandava via pager o pedido. A gente criou, recebeu a porta de 1 milhão, uma startup, 40 funcionários. Na década de 99, quando nem chamava startup, chamava empresa. Que é a mesma coisa. 13 anos trabalhando, até que quando eu me formei em administração, me pediram para ser o speaker da turma, né, porque eu era um cara que organizava os eventos. Eu resolvi ser engraçado, estudei, porque as pessoas riem. Depois de 10, 12 anos de carreira, pela primeira vez eu pensei em fazer comédia. Pensei e comecei a estudar comédia e descobri, sabe o quê? Comédia é algo 100% aprendível e estudável. 100% aprendível e estudável. Ah, mas tem talento maior. Ok. Esse não tem vocação natural. Cara, meu lema de vida é o seguinte. Uma vocação natural sem hard work sempre perde para uma pessoa sem vocação natural com muito hard work. A pergunta é, vocação natural é uma variável que você controla? Não. Hard work você controla? Controla. Então foca no hard work, papai. É isso, é simples assim. Tudo pode ser conquistado mediante ralar. Agora as pessoas, quero fazer comédia, Murilo, porque não sei o quê. Sabe o que eu respondo? Cara, compra uns 10 livros na Amazon de comédia, depois conversa comigo. Ah, não, e é foda. Então, ok, então você não quer fazer comédia, você tá de brincadeira na tomateira aqui, papai. Tem que ler, tem que ralar, velho. Ah, não, mas nem todos fizeram isso. Ok, nem todos fizeram isso, mas assim, tem que estar disposto a isso se for necessário, né? Então, naquele dia eu resolvi fazer comédia. Então, assim, quando o cara fala pra mim, você tem um dom da comédia, eu falo, porra, eu não falo, mas dá vontade de pensar assim, porra, eu comprei uns 30 livros na Amazon, caro pra caralho, em dólar, para Brasil, li 30 livros, estudei umas 1000 horas de comediantes americanos, pausando e tentando encontrar a engenharia reversa de como a piada funcionou. Eu me expus em um monte de palco de Brasil do Nordeste, as pessoas nem sabiam o que era stand-up, eu ia lá, me ferrava, gravava o áudio, plotava um gráfico de risada para aumentar a densidade. O cara fala que é dom, vai se fuder que é dom, rapaz, é hard work, papai. Entendeu? Porra, é transpiração, muita transpiração, velho. É isso, velho. E aí funciona. Aí todo mundo acha que legal. Aí as pessoas preferem o quê? Isso é um dom que ele tem, que eu não tenho. Que isso, no fundo, é uma crença limitante. É uma auto-enganação que você pensa, eu não tenho dom, para se esquivar do hard work, tem que fazer isso. Porque como você pensa que não é para mim, estou livre. Ufa. Não é para mim, ainda bem. Se fosse para mim, eu tenho que ralar para caralho. Ainda bem que não é para mim, viu? É isso que eu dou aulas de criatividade pela internet. E o negócio, tem aluno meu aqui, não? Tem aqui, olha aí, ó. Que é um negócio que aparentemente parece que não faz o menor sentido. Aula de criatividade pela internet ainda. Mas isso é preconceito, de achar que criatividade é tão aprendível, estudável quanto humor. Totalmente aprender uma habilidade, você adquire, você estuda. E que tem a ver com esse fluxo aqui. O meu curso, na verdade, é um curso que ensina a olhar diferente, combinar diferente, se expor pra caralho, retroalimentar feedback. É um curso disso. Que, no fundo, é um curso de pensar como comediante.
porque o comediante ele é muito bom em rodar esse fluxo todo aqui. Né? Esse Comedy Think é uma teoria que eu venho escrevendo sobre esse assunto e eu estou validando a minha teoria ainda, tentando encontrar ainda algumas coisas. Eu já venho apresentando isso. Então, ver o mundo, conectar, expor e melhoria contínua. Essa coisa que eu falei do modo abstrato, pensar diferente, eu queria dar uma dica prática de como fazer uma equipe entrar numa reunião no modo abstrato, no modo maluco. Você faz o seguinte, antes de começar a reunião, quando começar a reunião, você fala, pessoal, 15 minutos. O problema hoje é o seguinte, pessoal, temos que encontrar um jeito de reverter o churn do não sei o quê, esse é o problema, tá? 15 minutos. Qual é a pior solução para esse problema? Qual é a solução mais idiota, mais imbecil, com o pior custo-benefício possível, inclusive ilegal? Qual é? 15 minutos. Sabe o que vai acontecer? Alguém vai ter vergonha de falar? Não. Porque quem for mais idiota ganha. Quem errar mais ganha. É um jogo de quem erra mais agora. Então, vai acontecer que as pessoas vão ter vontade para falar, elas vão falar merda, elas vão entrar nesse modo cômico, nesse modo infantil, nesse modo idiota, que é o modo que gera soluções loucas, elas vão ruir, o ambiente vai descontrair. Provavelmente, as soluções dadas nesse momento não vão resolver o problema, mas, depois que você acabar esse momento abstrato e começar o concreto, que é a hora de começar a divergência, mas sem essa busca pela pior coisa, aquelas ideias idiotas, elas não resolvem, mas elas abrem portas que você não iria abrir. Aquela ideia idiota, ilegal, incrivelmente inviável, ela não serve. Mas você olha e faz, espera aí, isso não serve, lógico. Mas eu achei interessante o conceito de você ir por esse caminho. Eu não tinha pensado nisso. E aí, pessoal, como é que podemos ir por esse caminho? Obviamente, sem ilegal. Então, tem um momento abstrato, é uma forma de fazer as pessoas pensarem mais idiotas nas coisas e aumentarem o mindset. Eu venho trabalhando esse assunto em eventos corporativos, adoro ir nas empresas e ficar falando como elas serem mais idiotas, adoro pegar um gente paletó e falar, velho, tem que ser mais idiota, mais imbecil, tem que falar mais merda. Venho trabalhando em cursos fechados também na Casa de Saber, fiz lá, em alguns outros lugares, turmas menores. Apresentei alguns países, foi na Argentina que eu apresentei lá para um evento de inovação. Isso foi um workshop que eu fiz em Nova York, na cidade de Buffalo, um congresso de criatividade. E, hoje em dia, eu tô fazendo pela internet, então, quem quiser mais informações aí, essa é uma série que eu coloquei na internet sobre as 4 habilidades do futuro, baseada na minha experiência na NASA. É uma combinatividade de várias teorias, é uma combinatividade da teoria das múltiplas inteligências de Howard Gardner, com a teoria da modificabilidade cognitiva estrutural de Evan Frankenstein, com esse sobrenome eu inventei, mas parecia chique. Tem um paper também em Oxford, muito legal, de 2013, sobre a robotização das coisas, que eu adoro esse assunto, e eu combinei essas teorias e criei uma teoria minha das 4 habilidades do futuro. Bem, é isso. Comedy Thinking não é metodologia, é um hábito e dá muito trabalho, por isso poucos conseguem pensar desse jeito. É isso aí, valeu, abraço. Bora. E aí, papai? Fala aí. Murilo. E aí, papai? Renan Kaminski, sócio da ForBlue. Vou fazer uma pergunta que ontem o Dan Ariely não soube responder. Tá bom. Ele falou que as pessoas estão mais dispostas a pagar por alguma coisa quando você está suando por ela. Por exemplo, Quem tá você suando? foi o prestador de serviço. Você contratou um chaveiro. O cara consertou tua porta ali em 1 minuto. Se ele te cobra R$100, você vai ficar puto. Se ele demorou 1 hora, você paga os R$100, beleza. Só que o cara que consertou em 1 minuto é muito mais inteligente por isso. Sim. Ou seja, você está mais disposto a pagar quando a pessoa está suando por isso. Aí, você tem o teu curso online, que é um curso que, entre aspas, na visão da pessoa, você não está suando, você não está presencialmente. Como que você quebra isso? Como que você quebra essa percepção? Como que você agrega valor num curso online, na venda do curso online? É o foco das pessoas que não pensam assim. Tudo bom, Murilo? Olá, Murilo. E aí, velho? Sou o Daniel. Tudo eu bom? trabalho minha carreira inteira eu fiz em banco e agora estou numa adquirente que o dono é banco. Eu tenho inúmeras ideias que eu não consigo fórum para expor. Eu exponho,
independentemente da qualidade delas, tá? Sim. Deixar se são boas ou ruins. Eu simplesmente não tenho fóruns. O corporativismo blinda a inovação de um jeito que... Porque inovação dá trabalho. Isso é fato. Eu estou envolvido em 3 projetos grandes para a empresa e eu sinto que, pô, se eu chegar no fórum que seria o adequado e apresentar as minhas ideias, os caras vão falar, pô, tá faltando trabalho aí, cara. E efetivamente é o que acontece. Quando eu lanço uma ideia, eu lanço outra. Eu gostei muito da dica que você falou para propor soluções, chegar numa reunião falando assim, ó, vamos pegar a ideia mais esdrúxula, com maior custo e até ilegal. Quais outros mecanismos que sem ser a gestão, eu sou um analista, sem ser a gestão, como que eu posso plantar essa sementinha da inovação numa empresa extremamente formal e corporativista? Eu acho que assim, quando a estrutura... Essa é uma dor, eu acho, de muitas pessoas, assim. Tem essa dor de caralho, eu tô aqui embaixo, batendo para fazer diferente, mas o negócio em cima. E eu acho que a melhor técnica, nesse caso, a melhor estratégia, nem estratégia, não é simplesmente, eu vou usar a técnica da pior solução nas reuniões, porque você vai fazer um trabalho muito de formiguinha aqui na base. Nesse caso, eu tentaria ir para aqui para cima para mudar o mindset. Como é que eu vou mudar a forma de pensar do dono da empresa? Aí, cara, aí é que eu falo, faz parte do trabalho dos criativos evangelizar. Dá um puta trabalho isso, mas quem disse que era fácil? Eu falei que era possível, não que era fácil. Aí vamos lá, como é que é o marketing guerrilha para mudar o mindset? Mandar um vídeo para cá, de repente pega um livro foda, que eu sempre recomendo, Abundância, um livro do Peter Diamandis, foda. Pega uma Abundância aqui, ó. Esse livro é foda. O futuro é melhor do que você imagina. Um livro otimista, mostrando que o mundo está mudando, mas que não vai dar merda. Que todo mundo acha que vai dar merda. Não vai dar merda, não. Assim, esse cara é, inclusive, o dono da Singularity. Aí pega uma Abundância e dá dedicatória, dá para alguém. Aí manda um link tal, aí dá um livro para alguém, aí propõe a palestra minha, aí vem uma palestra de outro cara, aí manda perestroika, dá a dica de fazer um curso na perestroika, que é life-changing. Então, o teu trabalho agora, papai, é ficar dando essas coisas, não para brigar nesse lado, mas para mudar o mindset de cima, né? Oi, Jânio trabalha no governo aqui de São Paulo. Você falou um negócio interessante em relação às empresas e também aquela coisa que nós nascemos fora da casinha, entramos na casinha, estamos todos aqui tentando sair da casinha. Se fosse dar na linha de uma dica geral para o meu filho daqui a alguns anos, como fazer ele não entrar na casinha? É a nossa educação, é a nossa sociedade, é óbvio que é uma série de fatores, mas seria possível a gente nunca entrar nessa casinha para amanhã a gente ser muito mais criativo, poder combinar coisas muito mais loucas, que hoje nos parecem absurdas e amanhã vão ser óbvias? Essa é a pergunta de $1 bilhão, né? Essa pergunta, como não bloquear a criatividade das crianças. No meu curso eu tenho uma aula sobre isso, Cri, Criando Crianças Criativas, em que eu compartilho algumas sacadas minhas. Agora, em relação ao assunto de crianças, a regra não existe regra. Toda criança é diferente. Não tem como criar uma regra. Se você quiser criar uma regra para não bloquear a criatividade das crianças, você está bloqueando porque está encaixando elas no padrão. Você está fazendo o que a escola fez de errado, que é padronizar a educação e testar todo mundo igual, sobre a mesma régua, e você vai aplicar conhecimentos iguais. Mas, assim, tem alguns princípios que eu acho interessantes, né? Então, por exemplo, muita gente fala assim, tem que ter cuidado com as crianças. E aí, pessoal, disclaimer, essa é a minha opinião. Porque falar de criança é sempre um negócio complicado. Não sei o quê. Tem muitas correntes, não existe ciência. Que a coisa mais não lógica do mundo é um ser humano nascendo. A quantidade de variáveis são infinitas, entendeu? Mas, por exemplo, uma diretriz que eu tenho é a seguinte. A gente fala assim, você tem cuidado com o que a criança vê na TV. E tem muito cuidado, que ela não pode ver alguns conteúdos, tem coisa feia, e talvez não é muito bom deixar a criança vendo muita TV. Galinha pintadinha é melhor não evitar, mas é tentador porque ele distrai e gera e dá um sossego na vida. E, não, é tentador, lógico, né? Eu ainda não expus a minha, mas eu estou lutando contra isso. Agora, as pessoas ainda, assim, não sabem muitas vezes o real porquê disso. Sempre que você ouve uma sacada, não expõe seu filho em muita TV, ela não vale nada se ninguém te falar o porquê.
o ser humano quer razão. Então, assim, sabe qual é o porquê? O porquê principal de não expor muito a televisão não tem nada a ver com conteúdo. Não tem nada a ver com conteúdo. Tem a ver com o seguinte, a televisão, ela, em relação à criatividade, ela não... Você, quando vê televisão, você não imagina. A televisão é um meio que te entrega as imagens prontas. O que é imaginar? Imaginar é criar imagens. Se você só consome um veículo que sempre te entrega as imagens prontas, você não imagina. Esse é o poder do livro. O livro é poderoso, que quando você lê Harry Potter, cada pessoa imagina, cria uma imagem de um castelo diferente. Quando você vê a porra do filme, todo mundo vê o mesmo castelo. Então você começa desde criança a não treinar a capacidade de imaginação, porque você só expõe a criança a coisas que as imagens vêm prontas. Primeiro motivo. Segundo motivo, a TV ela é tão distrativa, e principalmente esses para criança, galinha pitadinha da vida, que são feitos para muitas cores, que dá um tilt no sistema de atenção da criança. Porque é como você eleva a barra em relação a reter a atenção dela, porque está acostumando ela a sempre se distrair só com coisas extremamente movimentadas e loucas. E aí é difícil depois fazer a criança se acalmar com um lápis no papel desenhando, porque ela é acostumada a muitos impactos toda hora. Então, isso são os insights, tipo, não é o conteúdo, claro, vai deixar seu filho ver pornografia? Lógico que não. Mas o conteúdo é o óbvio. O mais importante é deixar ele imaginar. Eu faço um podcast agora, adoro podcast. Porque o podcast, eu faço um podcast chamado Guncast. Eu adoro por quê? Porque ele imagina. Quando eu falo uma coisa, eu não estou mostrando, cada pessoa imagina de um jeito. O podcast é tipo livro. As pessoas podem imaginar. Então, eu acho que, dentre muitas coisas, uma sacada é essa. Galera, foi maravilhoso, mas a gente tem que acabar. Valeu. Vai, obrigado. Dá um dá um